Fala, meu povo! Bem-vindo ao nosso Orange Juice de hoje, nosso podcast vitaminado, Will aqui, e hoje vamos falar de um assunto mega especial, assunto que eu já tive ali uma relação de amor e ódio, já atuei com a stack serverless, diferentes projetos, diferentes abordagens, tive uma boa visão ali onde eu posso ou não empregá-la. E o nosso convidado de hoje é um especialista nesse assunto. Seja bem-vindo ao nosso Orange Juice de hoje, João Tristão. Valeu. Ó, até leu meu nome para lembrar que é João, porque só fala Tristão, tá acostumado. É um prazer estar aqui com vocês no Orange Juice para falar de um tema bem importante, que é o serverless. Não sou tão especialista como você disse, longe de mim, mas também já tenho minha relação de amor e ódio aí desde 2017 para falar sobre o assunto e conseguir contribuir com a comunidade. O João também conhecido como o cara mais feliz do mundo. De triste só meu nome, só meu sobrenome. Eu sou um cara muito feliz, gente. Legal, e se apresenta um pouco aí como é que o Tristão paga os seus boletos, conta um pouco aí da sua história. Bom, vamos lá. Bom, eu sou atualmente, né, sou Head de Desenvolvimento de Software numa fintech chamada Linker Bank. Então, caso você esteja assistindo, é PJ, pode abrir conta lá com a gente. Cartão gratuito, conta gratuita. Porém, eu trabalho aí na área de TI desde 2010, sou formado em Engenharia da Computação, trabalhei em outros bancos já, trabalhei no Bradesco em 2015, trabalhei no Deutsche Bank em 2016, e aí depois eu fui para a área de saúde, que eu fiquei um bom tempo lá na DASA, que é onde foi eu conheci o William. Passei também pela Raia Drogasil, fui para lá como Head de Desenvolvimento de Software também, e agora estou aqui. Já trabalhei com algumas tecnologias, Java, a mais antiga que eu trabalhei que eu me recordo é Delphi, trabalhei com Delphi bastante tempo na minha carreira. Aí depois passei para o Java, me especializei em Node, tendi um pouco aí para o front-end com React e Angular, mas acabei me apaixonando pela cloud, mais especificamente pela AWS. Já trabalhei com as outras também, Google Cloud, a Azure, mas a que eu mais gosto é a AWS. E aí, da onde vem o amor e ódio pelo serverless, que todo mundo conhece, ou que vocês vão conhecer hoje. Tristão, conta um pouquinho mais o que é esse serverless, o que é essa abordagem. Então, vamos lá. Bom, como o nome já diz, né? Serverless, uma arquitetura sem computador, basicamente, né? Sem computador. O que a cloud ela te oferece? Você contrata um serviço e eles resolvem o resto. Eles tomam conta, eles fazem monitoramento, desde que você pague, tem um custo, e cada serviço que implementa esse nível de arquitetura que seria o serverless tem um custo. Você pode fazer o cálculo via calculadora da própria AWS, é gratuito, você pode fazer a previsibilidade e tudo mais. Porém, o que mais chama a atenção? Desde que você entrega o código, ele te entrega o ambiente. Então pode ser ambiente desde Kubernetes, utilizando um EKS, por exemplo, ou como pode ser pequenas funções utilizando Lambdas ou Azure Function da Microsoft, que também funcionaria. A gente não, no final das contas, né, a gente não tem um computador por trás, mesmo que tenha uma máquina executando o seu código. Esse que é o grande, é o que chama mais atenção. Por você não ter uma máquina, por você não ter um servidor, uma infraestrutura, você não precisa pagar a manutenção disso. Você não precisa ter um profissional de DevOps, você não precisa ter alguém de redes, porque a própria cloud, a marca da cloud que você está utilizando vai te dar esse suporte. Basicamente, serverless é isso. Você contaria de outra forma? Eu acho que é nessa linha mesmo, mas quando você fala que a gente não tem um servidor em si, a gente não precisa ali ter um DevOps, o que seria isso na prática? Porque esse código ele precisa ir para produção de alguma maneira, né? Exatamente. Como que um caso que eu gosto bastante de usar, que já é serverless, mas na verdade eu nunca vi a documentação, mas na prática é serverless, é o Heroku, por exemplo. O Heroku você tem aquela opção de você plugar no seu repositório do GitHub
cada commit que você faz, ele faz o auto-deploy e o seu servidor está lá. Você não configurou nada, você não fez nenhuma mínima, a mínima configuração de porta, por exemplo. Ele faz tudo automático. Então é isso que eu entendo como sem servidor, e é por isso que não precisa de um DevOps, porque o próprio serviço tem o seu auto-setup, vamos dizer assim. Quais seriam as principais vantagens e desvantagens dessa abordagem serverless? Bom, a primeira vantagem que eu vejo aí é disponibilidade. Geralmente, os serviços que empregam o serverless, você consegue rapidamente colocar em produção, vamos dizer assim. Geralmente, custo. Claro que ao longo do tempo as coisas tendem a ter um time de DevOps para trazer uma coisa mais gerenciada, mas se você pega uma startup ou uma empresa menor que está começando a rampar, o serverless consegue entregar isso num baixo custo. Principalmente porque dependendo do serviço que você utiliza, você paga por tempo de execução e não por aprovisionamento, que já é um negócio um pouquinho mais avançado de se conversar. Manutenção, geralmente não se tem manutenção, porque o negócio já é autogerenciável. E a questão do código, porque você pode ter uma aplicação monolita e ela vai servir como serverless também, dependendo do serviço que você utiliza, ou você também pode ter você pode quebrar o seu monolito em microserviços, porque a arquitetura de serverless ela meio que se espelha no microserviço, cada um com o seu contexto. Então você também conseguiria subir vários lambdas, que são functions, né, para executar isoladamente cada parte do seu código, fazendo com que você chegue numa arquitetura de microserviço bem ao pé da letra, com baixo custo também. Eu acho que essa é uma das principais vantagens. Eu acho que é uma das maiores. O custo, tanto de manutenção quanto de uso. Legal. E quando você fala custo de manutenção, você está querendo dizer a administração da infraestrutura, né? Isso, a administração da infraestrutura. Porque, querendo ou não, hoje um profissional de infraestrutura, um profissional de DevOps, ele é caro no mercado. E é bem escasso, vamos dizer assim. Então, eu acho que, na minha opinião, quanto mais você conseguir andar utilizando ferramentas autogerenciáveis para você não ter esse custo, é bom. Só que vai chegar uma hora que o barato sai caro também. E aí é onde entra os cálculos que eu falei no começo, das calculadoras e tudo mais. Porque quando a gente começa a falar de sistemas muito complexos, aí, como ele fica muito tempo processando e a gente paga por tempo de processamento, às vezes a melhor abordagem não é mais o serverless. Aí é ir para um Kubernetes um Kubernetes gerenciado, um ECS ou uma outra ferramenta aí que vai depender um pouco de um profissional de infra, de DevOps para configurar. Legal. E o que você vê de desvantagens? Desvantagens, o que acontece? Primeira desvantagem que eu vejo, por ele ser autogerenciável, geralmente eles não são, os serviços não são, não tem muita opção de configuração. Então, tipo, eu quero ter um monitoramento no New Relic, por exemplo. Dependendo da ferramenta que você usa, você não consegue injetar o New Relic. O outro exemplo, utilizando o RDS como exemplo aí. O RDS é um serviço de banco de dados da AWS, e a gente descobriu recentemente aí que na versão 14 ponto alguma coisa lá, ele tem um bug na conexão do JDBC. E por esse bug e pelo serviço RDS ser autogerenciado, nós, usuários, não conseguimos acessar o servidor para arrumar esse bug. Então, a gente fica limitado ao que a cloud oferece. E aí cabe a você decidir se você vai continuar com aquilo, porque você sabe que não vai ser arrumado, dependendo do nível do bug, não vai ser rapidamente arrumado, ou se você vai ter que migrar de solução, ou migrar de versão e tudo mais. O que eu mais vejo como coisas ruins? Segurança. Segurança é um tópico muito importante que geralmente desenvolvedor não pensa.
Não que o desenvolvedor esteja errado, é que como ele está no dia a dia pensando em fazer feature, fazer o botão funcionar, fazer persistência de dados e tudo mais, ele não pensa como ou através da onde o hacker pode entrar. E por a gente estar falando que o serverless te oferece vários serviços com auto setup, que você só vai dar next, 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 acaba que passa muitos pontos de segurança que ao longo do tempo acaba acontecendo da empresa ter uma falha de segurança e daí contrata uma consultoria especializada para esse tipo de coisa. E aí eu vejo isso como desvantagem também. E depois, por último, eu acho que é a surpresa do custo. Como eu já tinha falado, mas é bom reforçar, dependendo da forma que é usada, como por exemplo o Dynamo, que é um serviço de banco de dados serverless da AWS, ele é muito barato no começo. Quando você olha os cálculos, os custos, você fala, meu Deus, é muito barato. Só que dependendo da forma que você vai usar, ele vira um calcanhar de Aquiles. Porque uma hora vai estar custando $10, a outra hora vai estar custando $1.000 e você nem viu o que aconteceu. Foi despercebido e tudo. Você foi pego despreparado. Legal que você trouxe custo como um ponto positivo e um ponto negativo, né? E, faz total sentido para a maioria das tecnologias que você roda em um ambiente cloud. Porque assim custa muito. Só quem já pagou muito sabe o quanto dói isso. Porque é pego de surpresa. Essa Stack Service, principalmente em um ambiente AWS, ela tem um nível bem grande de maturidade, né? Na verdade, o que é o Serverless Framework e o quanto de maturidade ele trouxe para esse tipo de abordagem? Legal. Esse é um ponto legal. O que acontece? Pelo menos assim, na minha visão de carreira, de como eu entrei na cloud e até onde eu fui com ela, quando eu comecei a trabalhar com a AWS lá em 2017, eu vejo que era tudo mato. Até hoje é tudo mato, a grande maioria, porque tem muito versão de serviço que você vai usar que é de 2005, 2006, que eles começaram a disponibilizar e tudo mais agora. Mas o que acontece? Na AWS especificamente, para você fazer integrações de esteira, fazer deploy automático e tudo mais, eles criaram uma ferramenta chamada CloudFormation, que é basicamente o que faz a sua stack ser criada, destruída, atualizada, tudo automático. Tem muita gente, inclusive eu me enquadro nelas, que não gostam do CloudFormation por N motivos, por causa de documentação, por problemas em produção, dá uns bugs lá que você só consegue resolver acionando o suporte, é umas paradas de louco. Mas até então só existia ele. E era muito bom. Aí veio o Serverless Framework, que como o nome já diz, né, é o conceito de serverless, mas a nível de framework. E o que ele te entrega? Ele te entrega várias opções. A primeira é que ele te integra gerenciamento de cloud via plataforma deles. Então você pode contratar o Serverless Framework como cloud, que eles também têm. Eles te entregam um SLI, né, um pacote de comandos que vai executar as coisas no seu computador ou na cloud. E ele te entrega um novo formato para você fazer deploy. Porque o CloudFormation utilizava o formato dele. Você tinha que escrever os JSON, os YML, seguindo o padrão deles. O Serverless Framework basicamente reescreveu isso de uma forma bonita. Eu, pelo menos, acho bonito, eu gosto de usar. E só que qual que é o problema? O Serverless Framework utiliza o CloudFormation por trás. Então, quando você vai fazer um deploy, você vai padronizar o seu projeto seguindo o padrão Serverless Framework. Só que quando você executa o deploy, por trás dos panos, é um CloudFormation que está executando também. E isso também traz pessoas no mercado que não gostam do Serverless Framework por conta desse caso, que por trás é o CloudFormation. E aí você já não gosta do CloudFormation, você já tem conhecimento dos problemas dele, você não vai usar.
E aí vem as outras ferramentas do mercado para concorrer, que aí entra no termo IaaS, né? Infra as a Code. Que aí a gente tem o Terraform, que é um conceito que ele te entrega completo, que você tem que aprender a programar da forma dele, para criar locais de desenvolvimento e tudo mais. Tem o Pulumi, que está sendo bem utilizado no mercado, que ele utiliza a própria linguagem de programação para para criar infraestrutura. Então, por exemplo, eu sou desenvolvedor Node, eu posso utilizar o Node para implementar o Pulumi. Ah, mas tem um time que é Python, então você usa o Python para implementar o Pulumi. São duas ferramentas muito boas, o Terraform e o Pulumi, só que, no meu ponto de vista, o Serverless Framework, a curva de aprendizado dele é menor. Porque ele já está há mais tempo no mercado, ele já tem muito mais documentação, a documentação oficial deles é muito boa, você consegue baixar vários exemplos. Hoje a própria AWS também está oferecendo isso. Se você entrar dentro da AWS, você consegue baixar modelos de arquiteturas de exemplo, tudo pronto, código, e depois refazer o deploy como padrão. Mas enfim, a gente se perdeu aqui um pouquinho, mas enfim. O Serverless Framework basicamente é isso. É um IaaS que para mim foi revolucionário no mercado, e através dele que vieram os outros, como Terraform, Pulumi, e tem outros aí que eu não conheço. Legal. E na visão do desenvolvedor muda alguma coisa? Muda bastante coisa. Por quê? Primeiro que cada ferramenta dessa que eu falei tem uma estrutura. Então, se você for colocar no leque de aprendizado, o desenvolvedor ele vai se dar melhor com o Pulumi. Porque o Pulumi é a linguagem, ele te entrega um SDK na linguagem que você está acostumado. Eu não sei de cabeça aqui, mas eu acho que tem todas as principais. Java, C Sharp, Golang, Node, Python. As principais tem. Então, para ele é mais fácil. Se você for usar o Terraform, já é com IML, mas é um jeito específico deles lá, de criar as coisas. Você vai ter que ler bastante a documentação. O Serverless Framework, não. Eu acho o Serverless Framework um dos mais fáceis. Mesmo ele sendo IML, é tudo por tag. Então você entra lá na documentação deles, putz, eu quero criar um gateway e eu quero já automaticamente vincular um endpoint com esse gateway. Ou ao contrário, eu tenho um gateway criado e eu quero criar um lambda que vai ser exposto publicamente na internet, só que eu não quero criar outro gateway. Você pluga as coisas lá, tudo tagueado, é muito tranquilo. E o CloudFormation, que também é um jeito maluco deles lá de fazer. Funciona, mas é um dos maiores. Da experiência que eu tenho, o CloudFormation é a maior linguiçona, assim. Que eles pedem todos os detalhes possíveis que a gente possa imaginar. Já no Serverless Framework, no Terraform, tem valores que o próprio SLI faz default, né? Ele tem valores default que a gente não precisa acionar. No CloudFormation não, você tem que colocar os mínimos detalhes que ele vai pedir. Compartilha com a gente alguns cases bem legal usando essa stack serverless. O que você já teve aí de lições aprendidas? Boa, vamos lá. O que eu já participei aí? Como eu falei, né, em 2017 comecei a trabalhar com a Cloud. De 2017 até 2018, final de 2018 mais ou menos, quase 2019, eu trabalhei num projeto 100% serverless. Na época, basicamente, acho que ninguém sabia o que era serverless ainda. Eu não sabia, meu time não sabia. Eu acho que nem o Gatalor, nem o seu William, que estava lá, sabia muito bem o que era serverless. E foi muito legal. Por quê? Primeiro a gente fez toda a infraestrutura fazendo deploy na mão. Então a gente pegava lá o pacote, entrava na cloud, fazia deploy, cadastrava os endpoints no gateway na mão, todos os níveis de permissionamento, autorização, tudo na mão. Aí depois a gente aprendeu mais um pouco, começou a usar a CloudFormation para algumas coisas. Depois tivemos conhecimento do Serverless Framework e fomos para o Serverless Framework.
fomos evoluindo até o final de 2018. Só que o que aconteceu? A gente começou a ter vários problemas, como, por exemplo, upload de arquivo ou execução de grandes massas de dados. Porque o Lambda, que é um dos principais serviços serverless aí que a gente tem no mercado, na época ele só processava 15 minutos, ele ficava ligado processando por 15 minutos, 3 GB de memória, e se você fosse expor na internet, era 30 segundos de timeout, porque esse é o default do gateway. Então, a gente mandava uma foto, sei lá, com 8 MB e já não processava. Porque, para começo de conversa, até o gateway da AWS é limitado. Ele tem aí 6 megas de entrada e 6 megas de saída. Então, isso aconteceu em produção. Porque na época, quando a gente testou, a gente testava com imagens pequenas. A gente trabalhava lá num projeto de laudo e a gente trabalhava com imagens pequenas. Quando foi para produção, começou a aparecer imagens grandes, começou a dar pau. E aí, como resolver? Não tem como resolver, porque isso é uma limitação do Serverless Framework, do serviço que a gente estava utilizando. E aí, de 2019, né, final de 2018 para começo de 2019, a gente começou a migrar para o ECS, que é Elastic Container Service. Basicamente, a AWS quis lançar o serviço deles para competir com o Kubernetes, vamos dizer assim. Que basicamente é o que o Kubernetes faz, ele gerencia um cluster que tem vários pods. A gente começou a migrar, então a gente tinha, sei lá, mais de 50 funcionalidades em lambdas separadas, e a gente começou a criar um monolito sem perceber que estava criando um monolito. Porque todas essas falhas com problemas limitadores, a gente mandava para o ECS, mandava na aplicação monolita que a gente tinha. Até começamos a quebrar em microserviços, mas é difícil levar ao pé da letra, principalmente se está em produção. Então a gente foi. Naquela época no Brasil ainda não tinha o Fargate, que é uma puta revolução aí da AWS também, porque o Fargate basicamente você contrata ele para ele autogerenciar toda a sua infraestrutura, deixando o negócio mais profissional, assim, muito mais seguro, dependendo da equipe que você tá. Só que na época não tinha. Então eu tive que criar o ECS na mão, aprendi a mexer com toda a parte de VPC, como é que fala? Private Group, toda a parte das portas, né, load balance, tudo a gente teve que criar na mão e aprender como é que fazia. E aí, isso lá em 2019, a cloud já tinha atualizado um monte, estávamos indo muito bem. Só que daí sempre tem aquele pé, né? Na TI, o time que está ganhando, ele quer mudar, ele quer aprender mais, ele quer mexer, porque não tá bom. E aí o que a gente começou? A gente sentou para conversar para voltar para o serverless. Porque assim, a gente tava com o produto muito bom, muito desenvolvido, já não tinha tantos bugs, não tinha problema de cair, era praticamente zero, só se cair alguma conexão, algum sistema que a gente dependia. E aí a gente começou a voltar, só que voltar muito mais maduro. Daí já voltar com Terraform, voltar com Golang, a gente utilizou o Go para fazer muitos lambdas, fazia os deploys todo automático na pipeline, já não fazia mais na mão. E com isso, a gente também conseguiu se desenvolver dentro da cloud. Porque, um exemplo, eu falei para vocês que a gente abandonou o serverless para utilizar monolito, porque a gente queria fazer o upload de arquivos, o upload de imagem. Só que na época, eu não sei se tinha, pelo menos eu não conhecia, o meu time também não conhecia, a gente não conhecia as integrações do S3, por exemplo. O S3 é uma forma muito segura de fazer upload de arquivo, utilizando URL pré-assinada, que não passa pelo gateway, não passa pela sua aplicação, e você ainda consegue trigar a sua aplicação depois, que o arquivo chegou lá com segurança.
O hacker ele não vai conseguir invadir, porque geralmente o bucket ele é fechado por N formas, ACL, policy, roles e tudo mais. E aí a gente começou a reconstruir em Lambda. E aí começou a dar muito certo. E aí que vem a terceira fase que eu falei, que aí é o custo. Porque aí quando você sai do ECS, sei lá, a gente pagava R$1.000, R$2.000 por mês de infraestrutura para rodar uma aplicação com mais de 1.000 requisição, 1 milhão de requisição por semana. Quando a gente passou para o serverless de novo, começou a aumentar o custo. Porque a quantidade de dado processado dentro do serverless era muito, muito alta. E como eu disse, na calculadora, tudo conta. Tempo, quantidade de dados, são três coisas. Quantidade de dados, tempo e memória. Isso mesmo. RAM, ROM e memória, que conta no cálculo do Lambda. E aí começou a ficar muito caro. E aí que volta, aí eu acabei indo pro Kubernetes de vez, saindo do S2 e indo pro Kubernetes. Esse é uma das experiências que eu tive mais duradoura com serverless que eu me recordo. Mas eu já tive experiências também dando consultoria. Eu tive clientes que não tinha muito dinheiro para gastar com infra, porque isso é um bom ponto também. O cara, quando começa uma empresa, ele fala, não, quero tudo na cloud. Aí, geralmente, ele ganha lá 1 ano grátis para usar RDS, para usar Lambda, para usar um monte de coisa. Quando acaba o ano grátis, a conta começa a chegar. Então, eu já dei muita consultoria serverless para criar sistemas inteiros em Lambdas ou seguir para outros lugares. Eu também já dei consultoria de Azure a nível de custo, de arquitetura de custo mesmo. A gente fala assim, a gente precisa subir uma aplicação XPTO que vai ter 10.000 requisição por dia, vai transacionar tanto por dia, de a gente chegar nesse nível de detalhe para conseguir chegar num valor futuro bem próximo mesmo, bem coerente. Participei de projetos assim também, ao longo dos anos. E aí o que acontece? Toda empresa que eu passo, eu tento trazer o serverless também. Então, na última experiência que eu tive na Raia Drogasil, eu tentei trazer alguns conceitos de serverless, apresentar para o pessoal, começar a utilizar. Cheguei a criar alguns schedule lá, para processar automático e tudo mais. Aqui na Linker, quando eu cheguei, já tinha serverless, já tinha lambdas, mas já está um pouco, vamos dizer assim, defasado, mas não é defasado porque não funciona, é mais porque a tecnologia evoluiu e aqui já existe já faz uns 2, 3 anos, então já dá pra gente melhorar e tudo mais. Mas é basicamente isso que eu tenho de experiência, sim. É muito chamativo essa visão que você traz sobre o serverless. Eu deixei de usar para reduzir custo e serverless eu usei para reduzir custo. Então, dependendo do contexto, o serverless é uma baita ferramenta de redução de custo e otimização financeira de uma empresa, por exemplo. Exatamente. Eu acho que uma visão bem legal sua a gente acabou construindo um monolito por acaso. Como que você descobriu que vocês estavam construindo esse monolito sem intenção? Então, como que eu acho que é por isso que eu falo, eu gosto muito do serverless, porque se você levar ao pé da letra, você literalmente vai ter uma arquitetura de microserviço ao pé da letra mesmo. Você vai ter seu banco de dados, as suas funções e tudo mais. Só que o que acontece? O mercado hoje em dia, se você for estudar sobre arquitetura de software, como criar sistemas e tudo mais, tem uma palavrinha que em todo lugar você vê: níveis de desacoplamento. Então, geralmente, o cara faz a aplicação falando assim, olha, aqui eu tenho 2 contextos. Eu tenho, vamos dizer que é uma aplicação de banco, né? Já que eu estou na linha. Então, aqui eu tenho o contexto de conta e eu tenho o contexto de transferência, mas a qualquer momento eu posso remover eles e colocar em servidores apartados. E nunca vai virar servidor apartado, porque o débito técnico nunca vai ser finalizado. E aí aconteceu isso. O que aconteceu? Como na época, né, lá a gente mexia com laudo. O laudo não é uma coisa pesada para se processar.
A gente tinha muito acesso, tinha mais de 1 milhão de acessos. Só que não era pesado. Quando a gente subiu o primeiro ECS, o primeiro servidor com ECS, a gente não tinha noção de qual máquina criar. Ah, vou criar um T2, vou criar um T3, vou criar, sei lá, qualquer tipo de máquina. A gente não sabia, a gente só meio que pegou o custo, tipo, a gente gasta hoje com Lambda $300. Então vamos pegar uma máquina de $500 que vai dar bom. E aí a gente descobriu que o que a nossa aplicação fazia não pesava tanto o servidor. Mesmo que tinha muita requisição, só que mais da metade dessas requisições era processada assincronamente. Não era na hora. Já tava, metade das coisas já estava pronta, era só apresentar, só apresentar. E aí, como o cluster do ECS não dava problema de monitoramento, de health check, ele sempre estava lá 15%, 20%, 10%. A gente já tinha configurado bons parâmetros de autoscale. Então, ele subia um pod, derrubava um pod. A gente já tinha feito isso. Meio que foi jogando tudo para uma aplicação só. Entendi. Aí a gente apartou uma para gerar PDF, que na época a gente precisava construir PDF. Então tinha um pod, tinha um microserviço que só executava PDF, um microserviço que executava, um microserviço monolito, um micromonolito que executava tudo que era de laudo e um micromonolito que fazia todas as integrações para deixar público, porque naquela época também não existia o termo BFF. Quando a gente criou, não tinha o BFF. Hoje em dia tem, né? Então a gente criou um BFF sem saber que era BFF, por exemplo. Criamos uma aplicação onde ela acessava as outras e mostrava publicamente para quem estava requerindo. E aí, depois de um certo tempo, que a gente olhou e falou, olha, realmente, né, a gente criou um big monolito. O que a gente vai fazer agora? E aí, com muito mais experiência, já 3 anos de vivência de cloud, a gente chegou lá na DASA, né, no começo, a gente tinha consultoria da Amazon. Não sei se você lembra, William, mas a gente tinha consultoria da Amazon. Então tinha 2 arquitetos da Amazon que eu conversei muito. De eles me mostrarem cases, tipo assim, olha, essa loja aqui, tinha uma loja famosa lá, que eu não posso falar o nome, que é e-commerce no Brasil, e ela era quase 100% Lambda. Eles mostraram para nós toda a arquitetura, como foi feita, quais serviços foi utilizado, por que foi utilizado. Porque a gente tinha uma latência muito grande com Lambda. E meio que eu estava desacreditando o Lambda. Eu falei, cara, demora muito para executar. E aí depois que mostraram essa arquitetura para nós, porque esse e-commerce, ele chegou na Amazon falando assim, olha, os meus endpoints, eles têm que responder em 500 milissegundos. Tipo assim, a gente sabe que para chegar a 500 milissegundos é muito difícil. Tem muita coisa em volta de uma infraestrutura, de uma arquitetura, que vai trazer latência e não vai deixar isso acontecer. Então, como que esse e-commerce fazia e por que aqui a gente não consegue fazer? Aí eles nos mostraram e aí começa a entrar na base de cálculo também. Tipo, a gente tem que levar em cálculo latência de gateway, latência de sistemas internos, a gente tem que começar a olhar, não é porque você está usando cloud que está tudo realmente conectado via cloud. Um dos exemplos mais normais que tem no mercado o cara sobe um serverless, só que daí ele quer chamar outro serverless. Aí o que ele faz? Ele chama o gateway, que daí vai para a internet, volta para a infra. Ele faz uma puta de uma volta para acessar uma coisa que está dentro dele. E aí foi quando a gente evoluiu e voltou a usar Lambda de novo. Que daí a gente aprendeu na raça como fazer. É bem legal esse tipo de aprendizado, é um aprendizado bem valioso. E é legal compartilhar com a galera. E é comum, né? Isso que eu tive, que eu tô falando, com certeza todo mundo que começou a trabalhar com serverless 1 hora na vida passou por isso. É bem comum e muitas empresas ainda passam por problemas similares. Tristão,
que você recomendaria para um desenvolvedor que está começando a atuar com essa stack serverless? Primeira coisa que eu indico, e não é só nem para o desenvolvedor que tá começando não, hein, William? Eu indico isso daqui, geralmente, para qualquer pessoa, até mais para os front-end, porque o perfil de front-end geralmente não mexe muito com infra, né? Não sei vocês, mas o que eu vejo bastante em entrevistas de front-end, quando eu vou entrevistar alguém, é que mais de 70% dos devs front-ends, eles não têm a mínima ideia de como colocar uma aplicação em produção. É normal. E isso é espantoso porque a gente tem várias formas de colocar muito fáceis, principalmente utilizando serverless. Então, o que eu falo para o pessoal, até da minha equipe e tudo mais? Primeiro, foca no que você quer aprender. Você quer aprender ser desenvolvedor e utilizar a ferramenta? Ou você quer aprender a ser realmente um cara de infraestrutura, um cara de DevOps? Porque eu acredito que existe uma diferença nesses dois. Até porque o cara que é DevOps, o cara que está seguindo a carreira de infraestrutura, ele tem muito mais conhecimento de sistema operacional, de ambientes, que a cloud não vai te oferecer. A cloud, ela deixa isso tudo bonito e fala, toma. Então, quando o cara fala que ele quer seguir uma carreira de DevOps, eu falo para ele, falo, ó, então você tem que começar a estudar sistema operacional, você tem que estudar Linux, você tem que estudar Red Hat, Linux da Red Hat, porque é esse tipo de coisa que você vai encontrar em baixo nível da cloud. Se você quer usar só serviço, aí eu falo pro pessoal, falo, galera, foca na stack que você quer usar. Você quer trabalhar com Azure? Então, vamos trabalhar só com Azure. Você quer trabalhar com Google? Vamos trabalhar só com Google. Porque eu lembro, numa época aí não muito distante, antes da pandemia, que muitas empresas falavam assim, olha, a gente é multi-cloud. E aí você fala assim, multi-cloud, o que é ser multi-cloud? Ah, beleza. É utilizar a AWS, é utilizar a Azure, é utilizar G-Cloud, Google Cloud, tudo ao mesmo tempo. Isso é legal. Só que a curva de aprendizado? E para saber aonde está cada coisa? O desenvolvedor não vai saber. Ele vai ralar muito para aprender. Então, foca primeiro numa cloud. Eu gosto da AWS. Tem gente que gosta da Azure, tem gente que gosta da Google Cloud, tem gente que gosta do Alibaba Cloud. Tem gosto para todo mundo. Depois, faça projetinhos. Na internet aí tem vários vídeos no YouTube, tem vídeo aula na Udemy de R$20, R$19, que é interessante assistir. Se a pessoa vai fazer com a AWS, está pensando em fazer uma coisa em Lambda, eu indico utilizar o serverless, que é uma curva de aprendizado muito menor. Eu gosto muito do serverless framework. E nunca se esqueça de utilizar calculadora. Não subestime a arquitetura que você está fazendo, porque vai dar merda. A calculadora é uma coisa gratuita. Ela era feia antigamente, agora com a nova AWS 2.0 ela está muito mais bonita. A calculadora da Azure é muito melhor. Eu gosto da calculadora da Azure, só que daí eu utilizo quando vou usar a Azure. A da AWS ela está ainda em construção. É um pouco cansativo utilizar a calculadora porque ele vai fazer várias perguntas que você não faz a mínima ideia do que você tá colocando, mas é importante por causa do valor final. Senão vai acontecer de você subir uma parada e tomara que aconteça, né? Você subir uma parada esperando que tenha 1000 requisição e vai ter 1 milhão. O seu negócio explodiu da noite pro dia. E aí a sua conta vai ficar muito cara e você não sabe o que aconteceu. É tipo utilizar Cosmos DB. Quem nunca sofreu com Cosmos DB na Azure, por exemplo? Você olha lá, baratinho, bonitinho, da noite pro dia tá $10 mil e você não sabe nem o que está acontecendo. Só viu que ele está gigante e não sabe por que ele está gigante, por que ele está cobrando tudo aquilo. Porque é uma prática comum na cloud. Você vai aumentando as potências das máquinas.
Na AWS, você aumenta por tier. Na Azure, é por tier, mas é por potência também. Tipo, a Azure, você destrava um tier e aí você pode aumentar a memória, pode aumentar HD, pode aumentar um monte de coisa. Na AWS, não. Na AWS, o tier é por máquina. Então, tem a família pequena, a família grande, a família micro, a gigante, depende da família que você quer. Mas é nesse caminho. Fazer projetinho, utilizar o Serverless Framework, que não tem erro, e ir aprendendo com a Cloud, porque é aquele negócio. A Cloud sempre tem uma coisa pronta que você está tentando fazer. Sempre. É mais uma questão de você procurar e utilizar os serviços a favor. Legal. Tem muito valor compartilhar esse tipo de experiência com a galera, Tristão. Estamos chegando ao final do nosso Orange Juice de hoje, nosso podcast vitaminado. Obrigado, pessoal, por estar até aqui com a gente. Tristão, quer deixar um último recado para a galera? Opa! Bom, gente, a gente está com muita vaga aqui no Linker. Temos vagas de desenvolvedor pleno, sênior, front-end, back-end, DevOps. Se vocês quiserem, pode me mandar o currículo no joão.tristão@linker.com.br. E também, se quiserem tirar dúvida, conversar comigo sobre cloud ou tecnologia de desenvolvimento, pode me adicionar aí no LinkedIn também. Vocês vão me achar, João Tristão. Eu acho que eu sou o único que tenha João Tristão. Tem outros Tristão aí que eu já conheci. Mas podem me pingar lá, que estamos à disposição. Agradeço muito ao William pelo convite. Pode me convidar mais vezes, vamos trazer mais temas. E é isso. Show de bola. Pessoal, deixem comentário, digam se gostou, peçam novos temas e até a próxima.